Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante o assunto esse aqui, a maldição dos amalequitas. E esse assunto parece um assunto assim meio trivial, etc, tal, mas não, a gente vai entender muita coisa da Bíblia com o assunto de hoje, porque assim tem alguns links que eu nunca tinha percebido, achei muito interessante. Então vamos lá. Sim, e eu vou complementar uma parte que ele não colocou no livro aqui, com o livro de Jassar, que eu tenho aqui, certo? Uma parte, tenho ele inteiro aqui, junto com outros livros, né, neste livro aqui. E eu vou complementar para vocês entenderem outras coisas. Então vamos lá, o assunto é muito interessante. Antes de começar, eu estou fazendo a pré-divulgação do curso Aprenda a Criar Cursos Online. E assim, vocês sabem que eu já fiz um monte de curso aqui, todo mês eu apresento um curso novo, certo? E a ideia neste curso aqui é ensinar como é que se faz o curso para ensinar, para você ensinar o que você sabe, certo? Eu sei algumas coisas e eu ensino o que eu sei, né? E provavelmente muitas pessoas aqui têm coisa para ensinar, certo? As pessoas em geral falam assim, não, eu não tenho nada a ensinar. Você sabe costurar? Sei. Ok, então você já tem alguma coisa a ensinar. Você sabe fazer roupa? Sei. Ok, muitas pessoas não sabem e querem aprender. Você sabe fazer tricô, crochê? Você sabe ensinar matemática? Por exemplo, no curso aqui a gente vai falar sobre um caso de sucesso de uma matemática que vendeu mais de 1 milhão de cursos de matemática, certo? Dá pra fazer. Só que assim, a ideia do curso ela é mais pé no chão. Sempre tem assim os pontos que são fora da curva, né? Que são as pessoas que vendem muito curso. Eu vou explicar isso direitinho. Mas você não vai fazer um curso tal. Assim, a chance de você conseguir fazer um curso que vai vender 1 milhão de cursos é quase zero, ok? Vamos ser realistas. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer pra ganhar um certo nível legal. Que dá pra, por exemplo, a pessoa se manter no campo. Isso é interessante. A ideia do curso não é deixar ninguém milionário. Não vai acontecer, certo? Acontece assim, por exemplo, jogador de futebol, né? Tem um monte que não ganha quase nada e um ou outro que ganha muito. Então não é o caso, né? Então assim, isso aqui a gente vai analisar nesse curso, essa questão do que funciona, o que não funciona e tudo mais, mas todo mundo tem uma coisa a ensinar. O que eu estou comentando aqui da professora de matemática que, né, fez um curso aí que fez um sucesso, é que muitas pessoas falam o seguinte, o que eu tenho a ensinar não é tão relevante. Espera um pouquinho, a moça fez um curso muito simples e deu certo. Ou seja, tem pessoas querendo aprender o que você quer ensinar, certo? Pois bem, veja bem, só um outro ponto aqui. Não é porque você não quer aprender o que você já sabe que as outras pessoas não querem, percebe? Então vamos lá. É um pré-lançamento, não vai estar o link abaixo, ok? Vai ser um curso um pouco mais caro, por quê? Porque assim, é um curso que demorou muito tempo para mim fazer, mais que o normal, tem mais aula que o normal. Então assim, é um curso que vale a pena, mas é um pouquinho mais caro. Quem tiver na área de membros, vai estar acessível esse curso aqui. A única coisa que eu não vou recomendar para as pessoas é assim, entra na área de membros, fica só um mês e acessa o curso inteiro. Pô, pelo menos fica alguns meses lá, né? Porque o curso é um curso mais caro. Mas é um curso interessante para principalmente quem quer conseguir uma renda extra. Ou seja, a pessoa ela ainda tem um emprego ou ela está no interior cuidando lá das coisas dela, etc, tal, tentando aprender a cuidar das plantas, galinha, etc, tal, e quer uma renda extra. É uma boa opção, ok? Pois bem, dito isso, a área de membros tem muito mais curso do que esses aqui, certo? Agora tem duas partes aqui, tem um monte de curso lá. E muitos da área de negócio, outros da área de comida fermentada. E tudo isso aí custa $7 por mês. Todo mês tem um curso novo, certo? E no próximo mês, se der tudo certo, vai ser o curso de casamento. Tô tentando para colocar pro mês que vem. Vai ser um curso assim muito legal. Mas vamos lá. Então, a maldição dos amalequitas. Números capítulo 24, versículos 18 a 20. Edom será conquistado, Seir, seu inimigo, será conquistado, mas Israel ficará forte. Então Balaão viu Amaleque e proferiu esse oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas ele acabará por se arruinar. Bom, o que aconteceu aos misteriosos amalequitas, que não foram impressos nos registros históricos? Os amalequitas não foram incluídos na lista das nações atacadas pelos israelitas na conquista da Terra da Aliança, certo? O que aconteceu com eles? Pois bem, devemos mais uma vez retornar ao tempo do Êxodo. Esta foi uma época em que Israel ainda não havia se transformado em uma nação e ainda não estava unido com a cola do monoteísmo, ela não estava forte ainda. A disciplina também de sua causa, ou a fé na natureza profética que seria o seu ser.
Eles eram uma nação espiritualmente fraca ainda e vulnerável, que se alimentou do panteísmo egípcio. Eles temiam as muitas nações militaristas e poderosas lideradas por seus deuses da guerra, nações que dominavam o Oriente Médio naquela época. Foi nesse período, muito vulnerável, que os israelitas encontraram os amalequitas pela primeira vez. Ou seja, ainda estava a nação meio que capenga e chega os amalequitas. Pois bem, os covardes amalequitas, estou usando as palavras que o autor do livro usou, ok? Os covardes amalequitas atacaram Israel sem justa causa ou aviso apropriado, com toda a fúria e poder que puderam reunir. Os israelitas estavam completamente despreparados para tal evento. Eles não eram, de forma alguma, um páreo militar para os amalequitas militares ferozes. Israel foi incapaz de vencer esse confronto por meio de seu esforço humano. Esta era uma incompatibilidade de proporções humanas gigantescas, prontas para uma matança. No entanto, Yahweh estava com Israel naquele dia, e o dia foi ganho para Israel. Enquanto Moisés manteve as mãos no ar, os israelitas prevaleceram. Mas quando Moisés se cansou e seus braços afundaram, desceram, certo? Os amalequitas prevaleceram. A batalha durou de sol a sol, diminuindo e fluindo, para frente e para trás, com ímpeto baseado na altura dos braços estendidos de Moisés, que tinha que manter os braços para cima. No final do dia, Moisés, com o apoio de Arão e Hur, manteve os braços erguidos por tempo suficiente para que os israelitas prevalecessem. Está lá em Êxodo, capítulo 7, versículos de 8 a 15. Certo? Então Moisés teve que manter os braços para o alto esse tempo todo, segurando, se eu não me engano, o cajado dele. Certo? Pois bem, está aqui a figura, uma ilustração. Então Moisés se manteve forte, com os braços para cima para os israelitas. Né? Eu acho que até, puxa vida, toda a história é linda. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Não vou me desviar muito, porque tem muito assunto hoje. Mas por que os amalequitas se sentiram compelidos a atacar uma nação tão fraca e vulnerável? Ou seja, estavam andando ainda, eles não estavam militarizados nem nada. Se os amalequitas fossem um ramo puro da semente de Abraão por meio de Esaú, eles não tinham nada a temer dos israelitas, certo? Não tinha. Assim como os moabitas não precisaram temer, certo? E os amonitas, a gente já falou deles, e o restante dos edomitas não tinham nada a temer também, porque vinham de Abraão. Se os amalequitas não fossem uma nação Nephilim, Israel não os teria atacado pura e simplesmente. Ou seja, eu não teria que ter medo, certo? Os outros que não eram Nephilim, Israel não atacou. Da mesma forma que se eles não fossem Nephilim, não tinham problema nenhum. Mas adivinha, né? Os amalequitas eram vistos como as pessoas mais violentas e bélicas daquela época. De acordo com Joséfo, os amalequitas eram a nação mais guerreira daquela região. Eles eram agressivos e obcecados em levantar rumores e suspeita entre as outras nações daquela região a respeito de Israel. Os amalequitas espalharam rumores maldosos de que Israel pretendia destruir todas as outras nações daquela região, assim como fizera com os egípcios. Os amalequitas conseguiram persuadir seus vizinhos a guerrear contra Israel, antes que Israel tivesse a oportunidade de se estabelecer e reunir suas forças para evitar, então, que Israel se tornasse um oponente formidável. Eles pensaram o seguinte: bom, Israel está na fase inicial, eles estão ali meio desorganizados, etc, tal, não estão muito confiantes, é o momento dessa nação, né, gigante ir para cima deles e pum, né, é a visão dos caras lá, dos amalequitas. Pois bem, desde o início os amalequitas se alinharam como inimigos mortais dos israelitas e tentaram influenciar muitas outras nações a se unirem a eles. Isso não parece estranho? Pergunta o autor. Como aconteceu que uma potência tão grande, possivelmente a maior potência militar da época, depois do Egito e dos filisteus, teve tanto medo de um grupo maltrapilho de escravos? Ou seja, os caras acabam de sair do Egito todo detonado e os caras agora pegam as suas tropas e vão para cima. Olha só podemos responder a essa vontade odiosa de fazer guerra contra os israelitas de duas maneiras. A primeira resposta diz respeito aos rumores sobre os egípcios, que deviam estar circulando no mundo conhecido daquela época. Certamente as outras nações devem ter ouvido coisas terríveis sobre os eventos que tiraram o fôlego, né? E que dominaram então os egípcios. Então as outras nações podem ficar com medo, isso faz sentido. O povo do Oriente Médio deve ter se perguntado sobre a precisão e a autenticidade de tais contos. Aí é outro ponto. Então você pode imaginar que todo mundo ficou com medo,
Mas ao mesmo tempo você pode imaginar o seguinte, pera um pouquinho. Será que todo mundo, ouvindo o que aconteceu no Egito, sem nenhuma filmagem nem nada, acreditaria naquilo? Aí pensando, olha só. Então eles teriam que pensar na autenticidade. Mas no final, ele diz aqui o autor, eu acho, o autor, difícil aceitar que esses vários grupos de pessoas realmente acreditavam que tais eventos milagrosos e incríveis realmente aconteceram. Teria sido muito mais fácil aceitar o quê? Que os egípcios simplesmente manejaram mal os escravos e perderam a propriedade dos israelitas por meio de incompetência. E quanto aos rumores dos grandes milagres e desastres que aconteceram aos egípcios, eram apenas, vamos supor, então, a visão de quem está ouvindo pela primeira vez, eram apenas contos para encobrir, né, o constrangimento dos egípcios para explicar como os poderosos egípcios poderiam ter sido derrotados por um grupo de escravos. Então, ou seja, imagina só, o cara não tem a nossa fé, o cara está lá separado, no outro povo, e de repente chega o rumor das pragas do Egito. Aí o cara, tipo assim, ok, os egípcios basicamente perderam os escravos, porque eles são os incompetentes, e agora estão contando história por aí. Pensa só, o que o cara pensaria? O cara não tem a nossa fé, não sabe de nada ainda, não tem Bíblia, não tem nada. Bom, é isso que ele coloca aqui. Então, será que eles ficariam realmente com medo? Ou eles pensariam assim, esses egípcios aí, estão contando umas histórias. Pois bem, não acredito, no entanto, que as nações rejeitaram totalmente os rumores. Claro que todo mundo fica com uma pulga atrás da orelha, não dá para rejeitar tudo. Certamente foi o que pesou em seus medos. Mas, se os temores pesassem tanto em suas mentes, que os escravos israelitas invocassem uma praga de desastres semelhantes sobre as suas nações, como fizeram com o Egito, certamente essas nações não teriam se alinhado contra os israelitas. Pensa só, opção 1, os caras ficaram com medo, certo? Dos israelitas, ok. Mas tem um outro ponto, espera um pouquinho, eles vão pensar, será que aquilo tudo foi verdade? Certo? Agora, se eles imaginavam que foi verdade, por que eles atacariam aquela nação que poderia jogar uma praga contra eles? Né? Então é isso que está colocando aqui. Então não dá para acreditar exatamente nisso. Deve ter havido algo mais, algo além disso. Uma segunda opção para o que estava inspirando os amalequitas e as outras nações à guerra contra Israel. Apenas os Néfilins e seus procriadores, os anjos da rebelião, incluindo demônios, poderiam ter inspirado tantas pessoas a desafiar Yahweh e o seu povo em face da destruição total. Apenas eles. Essas nações rebeldes devem ter brilhado com confiança sob a falsa proteção de seus falsos deuses e guerreiros Néfilins, que não ofereciam nada além de ilusões e falsas esperanças. As nações influenciadas pelos Néfilins, de fato, se uniram sob uma bandeira na guerra contra os israelitas, ao passo que as nações descendentes de Abraão, que exterminaram os Néfilins de seus territórios, né, exceto Amaleque, não travavam guerra contra Israel, ou seja, deixaram passar tudo tranquilo, mas os amalequitas ali estavam gerando esses problemas todos. E no entanto, a nação mais influenciada pelos Néfilins, os amalequitas, não engajou Israel na guerra, uma vez que Israel estava completamente preparado para a guerra, no momento da conquista. Embora eles fossem a nação mais equipada em incitar as outras nações a conspirar para a guerra contra os israelitas, isso não foi e não pode ter sido... não pode ser uma coincidência. Ou seja, na hora do vamos ver, quando os israelitas estavam prontos pro pau, os amalequitas ficaram quietos. Mas quando eles estavam fracos e desorganizados, eles caíram em cima, certo? Pois bem, são os covardes. Que é o termo que o autor do livro usa. Covardes. Ok? Mas vamos lá. Vai que tem alguma amalequita aí vendo, fica bravo. Vamos lá. Olha só. Nem foi por acaso que os amalequitas atacaram os israelitas pela primeira vez, quando eles eram os mais vulneráveis no início do Êxodo. Os covardes, palavra que ele usa nesse texto muitas vezes, amalequitas, sabiam que a melhor oportunidade para parar a nação do destino estava no começo, antes que os israelitas desenvolvessem a disciplina e as habilidades para a guerra. Os amalequitas só eram atraídos para a guerra com Israel quando podiam pegá-lo sem equilíbrio ou de surpresa. Emboscadas, não provocadas e inesperadas contra Israel foram comportamentos comuns na relação amalequita de ódio contra Israel nas muitas gerações que se seguiram. Os amalequitas, desde o início, juraram um pacto de sangue para erradicar Israel da face da terra, para não ser mais lembrado, que não morreu em nenhuma das gerações subsequentes. Olha só que coisa isso, né? Interessante.
Pode-se supor que todas as nações dominadas pelos Néfilins fizeram um voto semelhante, pois havia muitas nações que se uniram contra Israel para assumir que este não era o caso. Cada uma dessas nações era inimiga das outras, até que Israel as uniu em uma causa comum, que no caso seria lutar contra eles, né? Só parar um pouquinho. Tem muito texto aqui, eu tô lendo um pouco para vocês aí, mas logo a gente já vai fazer um comentário sobre este livro aqui. E eu vou colocar algum comentário a mais que eu acho que é interessante. Mas aqui a gente vai chegar num ponto, vocês estão entendendo o problema dos amalequitas, a gente vai chegar num ponto mais em breve, onde vai aparecer um personagem bíblico mais para frente, que a gente vai ver a origem dele. Então vamos lá. Nessa mesma linha de pensamento, de acordo com Ginsberg, Esaú, o patriarca de Amaleque, nasceu mal e perdeu o seu direito à primogenitura de Abraão para Jacó. Embora Esaú fosse primogênito de Isaque, né? Por causa disso, o último desejo de Esaú em seu leito de morte, de acordo com a tradição judaica, era que Amaleque cortasse a nação nascente de Israel de seus direitos de primogenitude, antes que se tornassem formidáveis demais para impedir Israel de adquirir a terra da aliança. Essas lendas judaicas também registram Esaú como inimigo mortal de Jacó, até o ponto em que Esaú fez um juramento de morder Jacó com a boca e sugar o seu sangue até secar, como um vampiro. Ele fez o juramento lá, né? A Bíblia dá suporte a esse ódio de Esaú por Jacó, com as próprias palavras iradas de Esaú e com os conselhos de sua mãe para Jacó. A gente vai pegar aqui Gênesis 27, versículos de 36 a 41 e depois de 42 a 44. Então diz assim: ele me enganou essas 2 vezes, tirou o meu direito de primogenitura e agora tirou minha bênção. Esaú guardou rancor de Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Ele falou para si próprio: os dias de luto por meu pai estão próximos, então eu vou matar o meu irmão Jacó. Bom, depois 42 a 44. Seu irmão Esaú estava se consolando com a ideia de matá-lo. Agora então, meu filho, faça o que eu digo. Fuja imediatamente para o meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele por um tempo, até que a fúria de seu irmão diminua. A mãe aconselhando Jacó. Pois bem. Em Hebreus capítulo 12, versículos 16 a 17, diz o seguinte, ó: ressalta ainda mais a ira de Esaú. Diz assim: vede que ninguém é sexualmente imoral ou ímpio como Esaú. Sexualmente imoral. O que é sexualmente imoral? Isso aqui é um ponto que eu quero acrescentar nessa discussão. É um termo que em inglês se chama warmonger, que significa devasso, certo? Tem uma parte da Bíblia que diz assim, que, como é que é? Todo pão é doce para o devasso, né? E que só a morte segura o devasso. Quando está falando isso, está falando de Esaú, a imoralidade que ele tinha, certo? O devasso é aquela pessoa que, segundo a Bíblia, tem aquela questão assim, o cara pega uma diversidade de pessoas assim, e pra ele todo mundo tá da hora, ok? Tá tudo da hora, tem todos os problemas, tá da hora aqui, tá da hora ali, certo? E o que muitas pessoas depois vão conhecer essas pessoas na vida, e depois vão falar que os homens têm problema, etc, tal, ou as mulheres têm problema, são os devassos, são essas pessoas que têm esses problemas de imoralidade, como Esaú tinha, imoralidade sexual, certo? Bom, mas continuando aqui, uma hora eu estava ouvindo um estudo sobre isso, e é muito interessante, uma hora a gente fala sobre isso. O warmonger, muito interessante. Como é que é? Pro devasso, todo pão é doce, né? Mas tudo bem, continuando aqui. Vede que ninguém é sexualmente imoral ou ímpio como Esaú, que por uma única refeição, olha só, uma única refeição, vendeu seus direitos de herança com o filho mais velho. Depois, como você sabe, quando ele quis herdar essa bênção, foi rejeitado. Ele não conseguia mudar de ideia, embora buscasse bênção com lágrimas. Alguém se pergunta então, se como este livro continua a afirmar, tem falado das transgressões sexuais de Esaú, ou seja, ele era um devasso, ele pegava qualquer coisa. Olha só, para criar mais néfilins, o quê? Na linhagem descendentes de Abraão, aos pecados sexuais dos anjos caídos que criaram néfilins. Ou seja, ele teve relação ali com a descendência dele, ele teve com os horitas. A gente vai ver já que são descendentes de néfilins. Ou seja, ele não se incomodava com quem era. Tá tudo certo, né? Olha só. Certamente Esaú se casou com pelo menos 2 mulheres dos horeus, os horitas, / néfilins, Ada e Olibamá.
E vários da posteridade de Esaú se casaram com Oreus também, com os Horitas, como Elifaz e Amaleque, que é Amaleque que vai dar origem a quem? Aos Amalequitas. E lembre-se, a gente já falou num dos vídeos aqui deste livro, que teve a Amalequita antes do dilúvio e depois teve a Amalequita depois do dilúvio, vindo de Esaú, de novo por causa dos Horitas, certo? A gente já falou sobre isso, mas vamos lá. Então tem dois Amaleque, um antes de Esaú, antes do dilúvio, antes de Abraão, e um depois de Esaú, descendente de Esaú. Dois Amalequitas, dois grupos que têm o mesmo nome, são diferentes, mas os dois têm semente, provavelmente Néfilim, segundo diz esse livro aqui. E a árvore genealógica descendente de Esaú estava inexplicavelmente entrelaçada e localizada com os Horitas de Seir na Tábua das Nações. Quando Jacó voltou a Padã Aram, Mesopotâmia, ele enviou um mensageiro à frente de sua caravana para apaziguar Esaú com presentes. Quando os mensageiros voltaram, eles informaram a Jacó que Esaú estava vindo para encontrar Jacó com 400 homens. Tipo assim, manda lá os presentes pro meu irmão, né? Vai estar com menos raiva agora, quem sabe, né? Então Esaú vai na direção do irmão Jacó, que ele queria matar, com 400 homens. Jacó então dividiu sua caravana em dois, por medo, no caso de Esaú vir atacar. Jacó então orou, salve-me, eu oro, salve-me, eu oro, das mãos do meu irmão Esaú, pois temo que ele venha e me ataque, e também as mães com seus filhos. O ódio contínuo parece diminuir de acordo com a Bíblia, pois quando Esaú e Jacó finalmente se encontraram, tudo parecia estar perdoado. Ou seja, Esaú saiu na fúria para matar Jacó com 400 homens, mas chegou lá, se acalmou por causa da oração. Mas não foi só isso. Segundo este livro aqui, a gente vai ler aqui, ó, o livro de Jassar, que está aqui dentro. Olha que interessante. Diz assim, aqui dá umas informações a mais, é outro livro. Então vamos lá. Está em inglês, eu vou ler aqui de uma forma corrida. Então diz assim, ó. Então, pessoal, a gente teve uma pequena interrupção, mas continuando aqui, livro de Jassar. Então diz assim aqui, ó. Olha só, o Criador Yahweh escutou as preces de Jacó naquele dia. E o Criador Yahweh salvou Jacó das mãos de Esaú. Ok? Bom, então, como é que ele fez isso, o Criador? Ele mandou 3 anjos do heaven, do paraíso, do céu, que foram se encontrar com Esaú antes de Jacó. 3 anjos, tá? Ok, esses 3 anjos apareciam para Esaú como se eles fossem 3.000 homens. Não, 2.000 homens, desculpa. 2.000 homens montados a cavalo, com todos os instrumentos de guerra nos seus cavalos. Os cavalos bem preparados. Ok. E eles apareceram, então, como um sinal para Esaú. Esses homens, antes de se encontrarem com Esaú, o equivalente a 2.000, se separou em 4 acampamentos de 500. Ok? 4 acampamentos. Com o seu... diz 4 acampamentos. Eu estou imaginando que é de 500. Pode ser 4 de 2.000, eu não tenho certeza. Mas diz que foi 4 acampamentos. Né? E diz assim, com os seus chefes. Cada acampamento, então, foi na direção de Esaú no seu tempo. Certo? E encontraram Esaú com os seus 400 homens. Olha só, imagina uma tropa de cavalo preto, todo com a lataria em volta do cavalo, os caras todo bem preparados para a guerra, todo tipo de armamento, se encontrando com Esaú. Ok. E eles foram em fúria. Ok? Esaú, então, quando viu o primeiro acampamento, ficou alarmado e caiu do cavalo. Certo? E os homens que estavam com ele se separaram, perderam a formação de guerra. Pois bem, então um homem, o líder desse grupo, desse acampamento, vestido como homem de guerra, foi falar com Esaú. E ele disse o seguinte, nós somos servos de Jacó. Olha só, somos servos de Jacó, o qual é servo de Yahweh, do Criador. E quem pode ir contra ele? Uau! Então Esaú falou assim, Jacó, meu senhor! Hã? Meu irmão, meu senhor, que tinha acabado de cair do cavalo. Olha só, eu não vejo há mais de
de 12 anos, não, desculpa, 20 anos, tô confundindo aqui, 20 anos, e você me trata dessa maneira? Tô indo ver meu irmãozinho, eu não vejo ele há 20 anos, você me trata dessa maneira, pô, né? Pois bem, então imagina só, aí o anjo diz o seguinte, ó, ok, né? Você é irmão de Jacó, então não faremos nada contra você. Pode ir. Pronto. Mais para frente, o segundo acampamento vai na direção de Esaú. Mais um monte de... ele vê como se fossem pessoas militares de cavalos pretos chegando nele, certo? Cavalo chegando nele. Pois bem, tudo armado até os dentes. Pois bem. E aí, cheio todos os tipos de armas, diz aqui. Ok. E da mesma forma que aconteceu, o pessoal cercou Esaú com seus 400. Os caras dão uma volta, cercam Esaú. E vão lá perguntar, quem é você? Então, Esaú ficou aterrorizado e caiu do cavalo novamente. Então, eles foram lá, o chefe falou assim, nós somos servos de Jacó, o qual é servo de Yahweh. Quem pode ficar contra a gente? Então Esaú respondeu dizendo, Jacó é o meu senhor, o meu irmão. Ó, e faz 20 anos que eu não vejo ele, né? E é dessa maneira que vocês me tratam? Estou indo ver meu irmão. Pois bem, então eles falaram para ele, ó, você está liberado. E aí nisso chegou a terceira caravana de militar, fez a mesma coisa, Esaú cai do cavalo, e acontece de novo pela quarta vez. E aí sim, segundo o livro de Jassar, diz assim, quando ele chega para encontrar Jacó, ele tá tranquilo, vem aqui, irmão, nós somos tudo amigo, tá tudo certo, eu trouxe esses 400 aqui só por nada, o pessoal queria te ver também, né? Mais ou menos isso, essa é a história. Mas vamos lá, isso é o que está contando no livro de Jassar, complementando aqui o que ele colocou aqui, que ele diz assim, que a Bíblia diz que Esaú foi ficando mais calmo até chegar lá e depois ficou amiguinho, tudo certinho. E o que o livro de Jassar complementa é, Esaú tomou 4 mega sustos, assim. Imagine só aquele monte de pessoas chegando em cavalos pretos, na verdade aquilo ali eram os anjos, né? Chega em cavalos pretos ali, todo armado até os dentes, e cerca os 400 de Esaú, assim, tipo, mas deve ter sido difícil. Mas vamos lá. No entanto, Esaú, de acordo com a lenda, prometeu matar Jacó após a morte de seu pai, Isaac, e Isaac ainda estava vivo quando Jacó voltou a Padã Arã. Quando eu digo aqui lenda, é porque tem os contos judaicos que acrescentam, que ele vai acrescentando aqui, certo? Pois bem, quando Isaac morreu, e Esaú e Jacó juntos enterraram Isaac em Mamre, perto de Kiriat Arba / Hebron, né? Então Esaú e Jacó estavam juntos ali. Algum tempo depois da morte de Isaac, as lendas articulam que Esaú trouxe um grande exército edomita e oreu, um exército de Seir, que provavelmente incluía amalequitas para matar seu irmão Jacó e a toda a família de Jacó. Mas Esaú e 4 de seus filhos, Reuel, Jeush, Lotan e Corá, todos notáveis chefes oreus, foram mortos nessa batalha, segundo contam as lendas. Em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 a 19, testifica, e em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 2 a 3, apoia. Um testifica, outro apoia. O registro dos amalequitas atacando Israel durante o êxodo, quando Israel estava cansado e desgastado. Israel estava completamente vulnerável. Os amalequitas massacraram todos aqueles que ficaram para trás devido à exaustão, ou seja, os que estavam mais para trás eles iam pegando um por um. Os covardes amalequitas atacaram os fracos e atrasados, assim como fariam os animais espiritualmente impuros como as hienas. Os amalequitas travaram uma guerra desprezível de terror covarde antes de enfrentar os indefesos israelitas em uma batalha formal. As lendas judaicas, mais uma vez, fornecem um contexto intrigante para as táticas de guerra empregadas pelos amalequitas. Eles marcharam apressadamente para fora da terra de Seir para que fossem a primeira nação a declarar guerra a Israel. No início, eles permaneceram nas colinas fora do acampamento israelita, fingindo ser amigos e parentes de Israel.
os amalequitas chamavam os israelitas pelo nome, convidando-os a se misturar e a jantar com seus primos, antes de emboscar, assassinar e mutilar os cadáveres de todos aqueles que o fizeram, enquanto zombavam abertamente do pacto de Abraão com Isaac e Jacó. Ginsberg observa que os amalequitas atacaram como um enxame de gafanhotos. Seu propósito era sugar o sangue de Israel, antes de se tornarem fortes o suficiente. Pois bem, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 18, prossegue, observando que os amalequitas não demonstraram temor a Yahweh. Eles sentiam falso conforto e segurança por trás de seus falsos escudo de proteção oferecido a eles por seus falsos deuses. Eles acreditavam que os seus deuses, entre aspas, certo, eram superiores ao verdadeiro Elohim e acreditaram em todas as falsidades apesar do dilúvio. Eles continuaram a manter e nutrir sua fé nos anjos caídos, que salvaram o restante dos amalequitas do dilúvio. Os feiticeiros empregaram magia negra, quando atacaram Israel, e somente com a força de Yahweh os israelitas prevaleceram sobre a sua feitiçaria, testemunhado por Moisés e as suas mãos levantadas durante a batalha de um dia inteiro. Por fim, os covardes amalequitas reuniram coragem suficiente para desafiar os israelitas para uma batalha bilateral declarada formalmente. No Antigo Testamento, isso foi considerado como um ato maligno de selvageria, porque os israelitas não eram treinados na arte da guerra ainda. Em Êxodo capítulo 17, versículos de 14 a 21, diz: Então Yahweh disse a Moisés: Escreva isso em um rolo, como algo a ser lembrado, e certifique-se de que Josué ouça, porque vou apagar completamente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar e o chamou de Yahweh, meu estandarte. Ele disse: porque não foram levantadas ao trono de Yahweh, mãos foram levantadas ao trono de Yahweh. E Yahweh estará em guerra contra os amalequitas de geração em geração. Bom, ou seja, naquele caso de Moisés segurando o cajado dele com as mãos para cima durante toda essa guerra. Né? Só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa essa segunda interrupção, vamos lá. Deuteronômio capítulo 25, versículos 17 a 19, diz o seguinte: Lembre-se do que os amalequitas fizeram com você ao longo do caminho, quando você saiu do Egito. Quando você estava cansado e esgotado, eles o encontraram em sua jornada e cortaram todos os que estavam ficando para trás. Eles não temiam Yahweh. Quando Yahweh, seu Elohim, lhe der descanso de todos os inimigos ao redor da terra que ele está lhe dando para possuir como herança, você apagará a memória dos amalequitas debaixo do céu. Não se esqueça. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 2 a 3, olha só. Assim diz Yahweh, o Todo-Poderoso: Vou punir os amalequitas pelo que fizeram a Israel quando os emboscaram, quando subiram do Egito. Agora vá atacar os amalequitas e destruir totalmente tudo o que pertence a eles. Não os poupe. Mate homens, mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e burros, tudo. As desprezíveis táticas de guerra dos amalequitas tornavam-os a nação mais desprezada registrada na Bíblia, com exceção dos néfilis. Nem mesmo os filisteus eram vistos com tanto desprezo. A segunda acusação contra os amalequitas derivou de sua incitação às outras nações à guerra contra os israelitas. Eles fizeram com que as outras nações tivessem medo de Israel. Eles incitaram todas as nações vizinhas a se unirem e se defenderem contra a ameaça israelita, né? Que ainda nem tinha força ainda. Destruindo totalmente Israel com a guerra. Essa era a ideia deles. Joséfo nos conta que os amalequitas informaram as outras nações que Israel estava à espreita, apenas para arruiná-los posteriormente. Os amalequitas disseram que todos deveriam se unir para destruir aqueles estrangeiros antes que eles tivessem tempo suficiente para reunir forças. Isso então traz em perspectiva passagens estranhas dos Salmos, onde diz o seguinte nos Salmos. Salmo 83, Salmo 83, versículos de 2 a 8. Veja como seus inimigos estão agitados, como seus inimigos mostram suas cabeças. Com astúcia eles conspiram contra o seu povo. Eles conspiram contra aqueles que você estima. Vinde,
eles dizem: vamos destruí-los como uma nação para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com o mesmo propósito, eles conspiram junto e formam uma aliança contra você. As tendas de Edom e os ismaelitas de Moabe e os Hagritas, Gebal, Amon, Amaleque, na Filistia, com o povo de Tiro, até mesmo a Síria se juntou a eles para dar força aos descendentes de Ló. A terceira acusação contra os amalequitas dizia respeito à sua natureza brutal e má. Josefos registrou os amalequitas como os maiores guerreiros de todas as nações, traçando um paralelo, mais uma vez, com as tendências guerreiras dos Néfilins. A brutalidade amalequita também foi confirmada em 1 Samuel, onde Amaleque foi registrado como uma nação cruel e sanguinária que tinha um viés peculiar em seu juramento de sangue contra Israel. Esse juramento de destruir Israel foi ainda mais sublinhado por Josefo, que citou muitas passagens bíblicas que apoiavam a sua conclusão. Na verdade, em referência a quando o rei Saul atacou os amalequitas e capturou seu rei, Agag, olha só, presta atenção aqui, aqui é um ponto, isso aqui foi uma coisa que eu achei muito interessante. Agag, ok? Agag, o rei dos amalequitas, presta atenção. Josefos fez outra conexão intrigante. Um personagem amalequita da época da rainha Esther, cerca de 500 a 600 anos depois da época do rei Saul, evidentemente se envolveu em conspirar para convencer os persas a destruir todos os israelitas, os remanescentes de Judá. Os amalequitas no livro de Esther foi chamado de, em português está Haman, em inglês se chama Haman, mas você também se lê como He-Man, tá? Sabe o He-Man? Da espada, gato guerreiro, tal. Pois é. Bom, em português está Haman, mas em inglês é Raymond, é o Haman. Mas tudo bem. Haman ou Agagita. Quem que é o Agagita? Olha só, o rei vem do rei Agag, ok? Haman ou Agagita. Ele foi um ancestral direto de Agag, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Então vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui. Isso aqui é a parte que é interessante, que é o seguinte. Os amalequitas a gente já viu, teve antes do dilúvio, teve depois do dilúvio. Depois do dilúvio, eles vieram, essa linha dos amalequitas, ela veio de Esaú. Esaú teve várias esposas, não uma só, certo? E Esaú teve duas esposas horitas. Uma dessas esposas horitas teve filhos, que também se casou com horitas, que aí sai uma linhagem que se chama amalequita, ok? Então tem os amalequitas de antes do dilúvio e tem outro povo chamado amalequita depois do dilúvio, que também tem a semente corrompida, porque Esaú casou com horitas, ok? E aí sai uma linhagem de amalequitas. Esaú tem mais do que uma linhagem, ok? Mais uma delas, um dos braços, um dos ramos, são os amalequitas. Ok, então o Criador dá uma instrução simples para o rei Saul. Você vai lá, vai pegar todos os amalequitas. Não sobra nada, nem nada. Para deixar bem claro, não era para sobrar homem, mulher, criança, bebê, ovelha, boi, nada. Mata tudo lá, porque está tudo corrompido e eles são maus, perversos. Se o rei Saul tivesse feito tudo perfeitamente, bom, vocês vão ver o que não teria acontecido. Ele não fez. O que o rei Saul fez? Ele deixou separado as melhores ovelhas e ele deixou separado o rei. Só o rei. Matou tudo o resto, só deixou o rei. Certo? Que era esse cara aqui, ó. Agag. Só que o que acontece? Alguns dias depois, veio o profeta Samuel falar com o rei Saul. E o profeta Samuel diz o seguinte: Yahweh disse para você não deixar sobrar nada. E você deixou. E aí o Saul diz assim: eu deixei o rei e deixei as ovelhas. A ordem foi clara, não era para deixar ninguém. O rei Saul, de cara, percebeu que fez cagada. O que ele fez? Ele foi lá, matou o rei e matou as ovelhas. Pronto, certo? Parece que foi resolvido. Só que o que passou desapercebido foi o rei Agag, ele teve relação, pimba-pimba, com, se não me engano, foi mais do que uma mulher, inclusive. Essa é uma ou mais do que uma mulher, engravidou. E aí depois, mesmo matando Agag, deu origem, continuou o ramo. Daquela linhagem que o rei fez um pouco antes de morrer, porque o rei Saul matou o cara, o que acontece? Daquela linhagem saiu o tal do Haman. E esse Haman foi que lá na Pérsia, lá na frente,
convenceu o rei da Pérsia a matar todos os israelitas. Colocar uma ordem para matar todos os israelitas. Ou seja, por causa de um erro desse tamanho, desse tamanho aqui, tipo assim, aconteceu uma coisa gigante mais para frente. Mas qual o problema? O problema que o rei Saul teve e que todo mundo tem é uma coisa muito simples, ok? O Criador, ele é perfeito e ele sabe tudo. Tudo. Ele não sabe quase tudo, ele sabe tudo, ok? Nós aqui pensamos o seguinte, não, mas eu tô aqui no dia a dia e eu sei o que é bom nesse momento aqui. Porque o Criador falou assim de forma geral, as pessoas pensam, mas eu tô aqui no específico e eu cheguei à conclusão que vou fazer um pouquinho diferente, vou só separar o rei e as ovelhas. Deu o que deu, certo? As pessoas, elas não gostam de ouvir o Criador. O Criador diz assim, olha, tal coisa tá certo, tal coisa não está certo. A pessoa diz, mas aqui naquela época, por exemplo, o Criador diz assim, não pode comer porco. A pessoa diz, mas naquela época os porcos eram sujos, hoje em dia eles são criados em cima do concreto. Ok? Então não são mais sujos. Então você agora pode comer à vontade, as pessoas dizem. Está errado. O Criador, ele sabe exatamente tudo. As pessoas não entendem isso. Elas querem ser igual o rei Saul nesse caso. Foi um erro. Ainda assim, o rei Saul ouviu a repreensão e se corrigiu imediatamente. Só que passou, né? Passou uma coisa desse tamanho que depois ficou desse tamanho, certo? Passou o boi, passou a boiada. Infelizmente é isso. Agora, e sim, os israelitas tiveram que pagar por isso, por causa de um erro desse tamanho aqui, certo? O Criador já sabia. O rei Saul, o que ele teve dificuldade de entender? Ele teve dificuldade de entender que o Criador é específico. Se ele falou, isso não pode, acabou, você não tem discussão. Você não gostou? Azar o seu, ok? Vai lá, se você quiser, faz, se ferra, ok? Agora, se ele falar assim, isso pode. Se ele disse pode, significa pode. Mas hoje, nos dias de hoje, não é legal. Não é legal? Who cares, ok? Quem liga, ok? Pois bem, por quê? Porque tudo que o Criador fala é perfeito. Ponto. Dito isso, continuando aqui. Vamos lá, então, já falamos aqui do Agag. O mais curioso é que quase 700 anos depois que os amalequitas foram totalmente destruídos por Davi e Saul, um descendente do remanescente de Amaleque ainda estava conspirando igual para continuar a guerra de sangue contra Israel. Esse juramento de sangue não foi uma simples promessa de vingança. Era muito mais profundo que isso. Quase parece ter sido codificado no DNA amalequita em virtude de sua ferocidade geracional, de uma geração para outra. O que simplesmente não pode ser argumentado é que tal rivalidade sangrenta obsessiva poderia ter sido patrocinada por uma simples antipatia com uma nação, patrocinando esse ódio que continuamente é mantido fervendo dentro de sua linhagem até hoje. A realidade é que o juramento de sangue contra Israel e Judá tem fervido desde então. As brasas do ódio foram atiçadas inúmeras vezes ao longo dos milênios, fervendo a rivalidade com genocídio e holocausto por pessoas como os assírios, babilônios, romanos, várias nações cristãs e muçulmanas corrompidas. Não todas, mas as corrompidas, que foram corrompidas por essas ideias aí. E é claro, a gente não pode esquecer dos nazistas, como diz aqui. Certo? Diz o autor. O ódio amalequita e a dedicação para limpar Israel e Judá da memória serão mais uma vez alimentados nos últimos dias, nos últimos tempos que a gente está vivendo, aparentemente. Pelo que eu penso, a gente está nesse período estranho. Contra Israel, Judá, e ele inclui cristãos e muçulmanos, pela Babilônia do tempo do fim, o governo mundial e o anticristo, pelos descendentes e aspirantes a descendentes das nações Néfilins. Ok? Lembrando, as pessoas não gostam de ouvir essas coisas aqui. Cada um tem uma teoria, uma coisa diferente, eu entendo isso. Mas assim, ele coloca aqui, Israel, Judá, cristãos e muçulmanos. Ok? E todos esses aí vão apanhar muito. Ponto. Tem pessoas que acreditam que os muçulmanos que vão gerar o problema todo. Mas o que eu vejo com os meus olhos na China, os primeiros a entrar em campo de concentração foram eles. Certo? Então assim, acho que a gente precisa ter um pouco de discernimento, certo? De ver as coisas como elas são. Tipo assim, quem que está lá em campo de concentração lá na China? Perdendo órgãos, etc. Quem está lá? Pois é. Então vamos analisando aqui. Mas eu vi um vídeo onde os caras eram maus, fizeram tal coisa com o cristão. Eu sei que os caras têm problema. Ponto.
Eu sei disso, não tô defendendo os caras aqui, deixa bem claro isso. Mas muitas das coisas que eles mostram, o cara tá de capuz falando com sotaque inglês britânico. Meio esquisito, né? Ele devia ter sotaque árabe, né? Mas tudo bem. Assim, a gente tem que analisar com cautela, certo? Não colocar, assim, fazer julgamento precipitado. As pessoas gostam de falar o seguinte: o Afonso julga muito rápido. Eu não julgo rápido não, eu sou demorado, certo? Mas as pessoas, elas gostam de julgar assim de forma muito rápida, imprudente. Se acalma. O que o Criador quiser para ele, que for dos dele, que for eleito dos dele, ele vai tirar um por um. Ele vai tirar um por um. Ah, se tem que tirar da religião X, Y, Z, ele vai tirar, certo? É dele. O que ele deu ao Messias é dele. Ninguém vai tirar dele. Bom, vamos lá, continuando aqui. Com as acusações apresentadas e o veredicto de culpado, restou apenas o julgamento divino para os crimes. A frase proclamada foi clara e simples. A nação dos amalequitas foi condenada à destruição total. Amaleque estava para se arruinar. Esta violenta e bárbara nação de guerra não deveria receber a graça de qualquer misericórdia ou simpatia. Esta foi a consequência justa e trágica por se alinhar com forças enraizadas em mentiras e trevas. Mas a ruína não foi suficiente para os crimes cometidos contra Yahweh e Israel. Amaleque teve que ser um exemplo para todas as gerações que se seguiram a desta era. Israel foi nomeado carrasco de Amaleque, o que era uma recompensa justa pelos crimes cometidos contra ela. Israel foi ordenada para apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. O julgamento foi justo, em proporções exatas aos crimes cometidos. O que Amaleque se esforçou para fazer em uma aliança com seus vizinhos foi destruí-los como nação, destruir Israel como nação, para que o nome de Israel não fosse mais lembrado. Está lá em Salmo 83, versículo 4, a gente leu. O julgamento pronunciado por Yahweh foi proporcional ao crime perpetrado por Amaleque contra Israel, nem mais nem menos. A acusação contra Amaleque de apagar a memória da nação debaixo do céu se estendeu a todas as nações néfilins do Oriente Médio. Somente as nações néfilins se opuseram originalmente a Israel na guerra, e foi Amaleque quem incitou seus irmãos, as nações infestadas por néfilins, à guerra contra Israel. A passagem citada do Salmo une as acusações e punições dos amalequitas e de todas as nações néfilins alinhadas aos amalequitas, aqueles que juraram destruir Israel como nação, para que o nome de Israel não fosse mais lembrado. Todos os gigantes deveriam ser exterminados, então. E a gente para por aqui. No próximo episódio aqui do livro, está aqui do lado, nós vamos falar sobre o rei Saul e o rei Davi. Pois bem, pessoal, a gente vai terminar logo essa parte de guerras, mas assim, ela é interessante no sentido de que permite a gente fazer algumas conexões na Bíblia, coisas que a gente não percebe. Por exemplo, uma coisa que me deixou assim horrorizado foi essa conexão do Ramã, que tentou exterminar os israelitas, com o rei que o rei Saul deixou viver. Só ele, só passou isso e essa poeira entrou no olho lá na frente, certo? Pois bem, e eu estou fazendo um lembre-se, pré-lançamento, logo vai estar disponível, talvez na semana que vem, penso eu, sobre Aprenda a Criar Cursos Online. Eu vou insistir um pouco antes de estar pronto o curso, inclusive, por quê? Porque muitas pessoas, elas pensam o seguinte: o Afonso, por exemplo, ele sabe ensinar tal coisa, mas eu não sei, cada um sabe ensinar uma coisa. Às vezes, eu assisto vídeos do pessoal plantando mandioca, chuchu, coisas que eu não sei fazer, não sabia, né, porque agora eu já sei. Que eu não sei fazer, vou lá e aprendo. Alguns desses vídeos dão erro. Então o que eu faço? Nesse caso, eu compro livros também, ou vejo muitos vídeos até chegar a uma conclusão, certo? Treino e faço melhor. Qual a diferença entre um vídeo no YouTube e um curso? Tem uma diferença grave aí, certo? O vídeo no YouTube, o cara fala ali, não tem base nenhuma no que ele está falando, ele está falando a experiência dele, talvez seja certo, talvez seja errado, e a gente vê muitas coisas erradas. Inclusive nesse curso eu vou falar algumas que a gente vê aí, coisas erradas. Quando você compra um livro, você vai lá, põe uma base, a gente vai falar sobre isso no curso.
porque é importante você colocar uma base, não é só o que você pensa, você tem que tirar uma média de várias situações, você vai montar uma coisa muito melhor, mais qualificada. O curso ele tem mais qualidade do que um vídeo ou vários vídeos no YouTube, certo? Outra coisa, alguém vai falar o seguinte, pô Afonso, mas tem um monte de curso do que eu quero falar, eu quero ensinar Excel. Tem cursos que venderam muito, tem curso que vendeu acho que 100, 200 mil cursos de Excel. Tipo, não sei como é que os caras conseguem fazer essa quantidade de vendas aí, não tenho a menor ideia. Mas eu sei que você consegue fazer um número de vendas menor, certo? Mas, ainda assim, você tem um ganho aí, ponto. Então assim, você quer ensinar Excel, beleza. Ah, mas por que alguém vai comprar o seu curso se já tem vários cursos de Excel? Bom, vocês já viram aqui, quando eu compro livro de tempero, eu compro 10 livros diferentes. Quando eu compro o livro de ervas medicinais, eu tenho mais de 50 livros. Ué, cada um tem uma experiência diferente, uma visão diferente para passar, e as pessoas que estão interessadas no assunto, às vezes elas adquirem mais do que um tipo de curso, certo? Então você tem, se você tem algo real para ensinar, algo que você saiba, ou que você estudou bem, certo? Não é para ensinar qualquer porcaria, claro. Mas se você tem alguma coisa que você ensinou, você sabe, bom, isso aqui é uma boa oportunidade de colocar à prática, porque as pessoas, elas começam a fazer cursos e demoram muito. O meu primeiro curso foi assim, eu demorei muito para fazer, muito. Foi assim, já fazia mais de um ano que eu estava pensando em fazer um curso, etc, tal, e a gente fica naquelas, tal, até aprender a mexer com a plataforma, ou organizar o material e tudo mais. E o curso online, ele é diferente de um curso na sala de aula, certo? A duração da aula é diferente. A duração do curso online de uma aula tem que ser curta, porque as pessoas querem rapidez, etc, para aprender. E num curso de sala de aula, você vai dar uma aula mínimo de 2 horas, né? As aulas que eu dava, por exemplo, numa disciplina, 3 aulas por semana, 2 horas de aula na USP. Então são 6 horas de aula por semana durante um semestre, né? Bastante tempo. Então o curso ele é diferente, ele é mais direcionado, ele te dá mais oportunidade assim de você parar o que você está fazendo. Tem algumas características, a gente vai falar sobre isso aqui neste curso. É um curso para você aprender a fazer cursos, certo? Pensando numa renda extra. Quem está indo para o campo, já vou avisar aqui, se você está pensando em ganhar dinheiro vendendo ovo, já te aviso, não vai rolar. Se você está pensando em ganhar dinheiro vendendo galinha, olha pessoal, é difícil pra caramba, certo? Então assim, é uma oportunidade de você fazer alguma coisa, você pode estar numa área rural, você pode estar fazendo um curso, ensinando o que você sabe, o que você está aprendendo, certo? A partir do momento que você gosta de aprender, você vai ter prazer também em ensinar. Isso é ótimo. E quando você ensina, você aprende junto. Isso é melhor ainda, certo? Pois bem, e assim, esse curso vai ser um curso mais caro, né? E assim, talvez muitas pessoas se interessem em se inscrever na área de membros só por causa desse curso. Pessoal, quem se inscrever só por causa desse curso, não fica um mês só e sai fora, certo? Porque esse curso aqui vai ser um pouquinho mais caro, porque eu trabalho pra caramba pra fazer. E assim, eu acho que vale a pena, eu acho que é um curso importante pra quem estiver disposto a ligar uma câmera. O que eu tô fazendo aqui? Tem a televisão aqui, tem um computador bem aqui, embaixo, certo? Acho que todo mundo já percebeu, tem um computador aqui, ó, ligado na televisão, certo? E tem uma câmera, simples, certo? Tem uma lâmpada ali também. Então assim, é uma coisa que você consegue fazer, às vezes você consegue fazer na cozinha, né? Tem pessoas que querem ensinar, por exemplo, a fazer bolo, etc, tal. Então dá pra você discutir várias coisas, é interessante. Agora, quem tiver interesse em mais do que um curso, por exemplo, tem cursos aqui complementares interessantes, por exemplo, a arte dos preços, a diferença entre o lucro e o prejuízo. Muito interessante. Tem cursos da área de negócio que complementam, e esses cursos todos você consegue acessar na área de membros. Custa $7 por mês, você acessa todos os cursos durante o mês que você está lá, esses cursos aqui e mais esses aqui também, e todo mês tem um curso novo. No próximo mês, tipo assim, eu tô correndo para conseguir pôr pro próximo mês também, tô fazendo em paralelo aqui, tá quase lá, fazer o curso de casamento. Vai ser um curso importante, e no próximo mês, quando eu for lançar o curso de casamento, eu vou dar mais ênfase a vídeos falando sobre casamento. Vai ser legal pra caramba, ok? Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.